E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso, seu programa de informação através de comentários, entrevistas e análise política. Eu falo ao vivo a partir de Estocolmo, capital sueca, e apresento o programa com Rômulus Maia, que está em Berna, capital da Suíça. Rômulus, bom dia, Rômulus. Menos 12 graus aqui em Estocolmo. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos assistindo do outro lado E aí, nessa tá tudo bem com você? segunda-feira. Bom dia, Opa, eu entrou sou o um áudio Wellington Calazans e vazado começa aqui o e eu programa Duplo já Expresso, vou seu programa de resolver informação. agora. Resolvido. Olha só, então, como eu dizia, nessa segunda-feira, início de semana, 21 de janeiro de 2018, Wellington, não sei quanta a temperatura aqui, mas eu desconfio que não esteja muito distante da sua, porque nem os passarinhos estão nos galhos da árvore que eu vejo aqui da minha varanda. Então, de fato, realmente deve estar muito frio. Ao contrário do Brasil, deve estar bastante calor. Eu tenho ouvido aí reclamações dos meus conterrâneos cariocas nas redes sociais, do calor do Rio de Janeiro. Eu tenho que confessar que nesse ponto do ano eu não invejo, pelo contrário, eu prefiro estar aqui porque eu sofria muito no Rio de Janeiro, trabalhando de terno no centro da cidade, que é uma ilha de calor. Eu não sinto falta daquela sensação térmica de trabalhar de terno e gravata no centro do Rio de Janeiro. Mas a gente está aqui com Patrícia Vauquier, que vai conversar com a gente, já chegou aí, e que propôs o tema hoje, Wellington, olha só, novos sistemas de gestão de pessoas. Que história é essa, Patrícia Vauquier? Bom dia. Diretamente de Paris, conversando com a gente, nossa arquiteta, engenheira e administradora de empresas PhD, Patrícia Vauquier. Bom dia, Rômulus, bom dia, Wellington, bom dia a todos os pressionautas, começando uma semana muito frio aqui, não sei como é que está na Suécia e na Suíça, provavelmente também muito frio. Eu propus esse tema porque a gente não abordou muito a reforma do trabalho, né? E a gente falou dos coletes amarelos na semana passada, e um fato que me lembrou, que a gente não tocou mais nesse assunto da reforma do trabalho, foi a questão da polícia aqui, dos coletes amarelos, que eles estão forçando muito a polícia, né? Todo final de semana eles estão pedindo um contingente de 80 mil pessoas, 80 mil policiais para conter as manifestações. Os policiais estão chegando no limite. E aí me lembrou da forma de trabalho que o capitalismo mundial está se organizando, né? Porque aqui, nos países desenvolvidos, entre aspas, né, a questão do trabalho sempre foi muito protegida, né? Eu sou empregado, aqui na França ainda, você sai da universidade, dependendo do que você for, tudo precisa de um diploma, você sai daqui, você sai da escola, você é empregado, então é tudo muito, como é que fala, muito rígido, muito nos trilhos, assim, muito, eu perdi a palavra, organizadinho. Você não tem é difícil tem o trabalho no informal, mas é difícil ter. No Brasil, eu lembro que desde que eu comecei a trabalhar, já era tudo informal, porque tem determinados meios, tem determinadas atividades que nunca foram formais, né? Por exemplo, as atividades tipo projeto, que você tem uma data de começo, você tem uma data de fim, e que você não tem como ter um vínculo permanente com a empresa, né? Você chega, você vai trabalhar naquele determinado projeto, e depois você sai, você acaba o projeto. Se não tiver um outro projeto que engata para a empresa te absorver naquele projeto, você é obrigado a procurar outro projeto que onde você possa trabalhar. A indústria do cinema, toda a indústria ligada à comunicação é assim. Eu lembro que eu trabalhei ainda na faculdade, eu trabalhei numa produtora de filme, e todo mundo rodava com todo mundo, e era assim. Então, o trabalho fica muito informalizado, e você trabalha com a responsabilidade das pessoas, sabendo que as pessoas, elas estão disponíveis ali naquele projeto, mas se você quiser, você precisa delas mais para frente num projeto, não é garantia que você vai ter, e você não pode, e a empresa teoricamente não pode pagar por isso.
Ô, Patrícia, guarda o seu raciocínio aí para não perder. Eu só quero fazer uma intervenção para dar mais uma dica cultural aqui pro pessoal. Eu já terminei de ver aquela série Sex Education, recomendo, é excelente, né? Educação Sexual na Netflix. E tem mais uma série, essa da TV pública francesa, mas que está sendo passada no mundo no Netflix, inclusive vai para a terceira temporada agora, que chama em francês 10%, 10%. Mas em inglês eles chamam Call My Agent, ligue pro meu empresário. Então procurem essa série, porque tem no Netflix no mundo inteiro. Aí você acha lá a legenda na sua língua. Essa série é excelente. Eu não sabia desse passado cultural na indústria da cultura de Patrícia Wauquiez, trabalhando na produtora de conteúdo audiovisual, mas aí quando ela falou essa história da precariedade do trabalho nisso, aí eu falo, não, se você quer conhecer esse meio mesmo, como é que funciona a precariedade, veja essa série. Então 10% em francês ou Call My Agent, que é o nome que eles deram em inglês. Patrícia Wauquiez, segue seu raciocínio aí. E essa minha familiaridade com esse mundo de cultura vem desde da fase que eu era adolescente, porque tinha amigas modelos e tal, a precariedade até você chegar a ser uma Gisele Bündchen da vida, tem muito chão. Então, até é muito precário, por exemplo, eu lembro que na época, a minha geração é da geração da Ana Paula Arósio, essas meninas, até chegar a um status de modelo nesse naipe, é muito difícil, é muito complicado. O que elas passam, ninguém fala, porque não é nem um pouco glamouroso. Na indústria do cinema, trabalhei em produtora, é muito precário. Você paga para trabalhar, porque você normalmente é gente que tem um determinado nível, você quer fazer aquilo, então você tem os seus pais que te sustentam, você tem a casa dos seus pais. Se você não tem isso, então se você for muito bom, até você consegue negociar um contrato, um pagamento mais fixo, mas é muito precário. Então aqui na França tem até um status que eles falam, gente ligada ao espetáculo, que é até um status ligado ao emprego. E que tem e que respeitam essas condições de precariedade. O problema é que com a reforma do trabalho no mundo, né, porque aqui não teve uma reforma de terceirização como teve no Brasil, mas faz tempo que tem uma reforma, que houve várias reformas do trabalho e que essa precarização se estendeu para todos os meios. Então, hoje em dia, a gente está em meio técnico, por exemplo, em meios que são essenciais para um país, como geração de energia elétrica, geração, transporte, que está tudo terceirizado. Então, eu falo, como é que a gente faz a gestão, porque aí o gerenciamento, como é que a gente fala? A gestão das empresas, das organizações, teve que mudar os nomes para se adaptar a essa nova globalização. Tem até um economista que eu gosto muito, que é o Michael Hudson, que ele fala que toda a economia ela foi rebatizada, modificaram os nomes e as definições justamente para se adaptar a essa nova organização mundial. E isso faz parte de uma lavagem cerebral, para falar um termo mais claro, de como a economia a economia se tornou a ciência da manipulação das elites. Então, eu quero implementar uma política, eu uso a economia, junto com a economia eu uso toda a parte acadêmica que vai justificar por que eu vou implantar essa economia, e eu tenho toda a justificativa. Por exemplo, em vários lugares, a gente não chama mais de recursos humanos, a gente chama de gestão de pessoas, que na verdade é a gestão da precariedade dessas pessoas, porque elas não são mais empregadas, então elas não têm mais aquele vínculo empregatício, elas são pessoas terceirizadas, ou seja, ou elas têm a sua própria empresa, ou elas são contratadas por uma empresa que presta serviço para outra empresa onde elas vão trabalhar. Para a pessoa que trabalha assim, é realmente muito complicado, porque você tem, na verdade, dois chefes, e
não são poucas as vezes quando esses dois chefes entram em conflito, porque você tem o teu cliente, onde você está lá todo santo dia, e você tem um resultado que você tem que dar para a tua empresa. Como que você faz a gestão disso? Pessoalmente é complicado, e para a pessoa, e nível técnico e nível da qualidade do serviço, comparado a você ter um empregado que está prestando serviço, que é seu subordinado, a qualidade do serviço não tem como, ela acaba sendo inferior. Uma questão que a gente levanta hoje no mundo inteiro, por exemplo, e que é um real problema na França, como é no Brasil também, por exemplo, serviços de ponta, energia nuclear, como é que a gente vai fazer com os terceirizados? Como é que a gente vai fazer que os terceirizados façam os serviços de qualidade que a gente tinha quando a gente tinha os empregados? Então, eles colocam a responsabilidade nas costas dos gerentes, dos executivos, que eles não têm mais funcionários, eles não têm mais uma equipe para gerenciar. O que resta na mão dos gerentes é um bando de terceirizados. E qual é a força que você tem? Ou não é mais uma relação de subordinação, mas é a relação de que essas pessoas que trabalham, elas estão sobrecarregadas, e elas têm que prestar um bom serviço para ter a garantia de ser chamadas de novo para trabalhar num futuro próximo. Ou seja, a precariedade geral, na verdade, a questão agora é como é que a gente gera essa precariedade geral nas relações de trabalho e, além de tudo, tem que ter um bom serviço, um bom resultado, um trabalho com qualidade, para que as coisas continuem a prosperar ou continuem a avançar. Como que a gente faz essa nova gestão? Então, eu saí do mercado do Brasil, mas o que eu vejo aqui na França é cada vez mais as pessoas se suicidam, porque não vem mais saída. E aqui a coisa está tão fechada. Por exemplo, me chocou muito os números da polícia, falando que a gente está até o dia 14 de janeiro, eles tinham contabilizado, acho que era quase um suicídio a cada 2 dias, de policiais, só de policiais. O Macron, desde que ele tomou o poder, foram 87 suicídios. Ele tem 18 meses de mandato. O que a gente chegou agora, 87 suicídios. Então, de policiais, é só policial. E é um tema cada vez mais complicado da gente. Como é que a gente vai gerar essa pressão de que a gente precisa trabalhar? Como é que a gente precisa. Porque o trabalho não é só o trabalho para ganhar dinheiro. O trabalho, na verdade, é uma satisfação pessoal. Esse novo gerenciamento, ele dividiu as tarefas. Você é um especialista que você gerencia ou você trabalha numa determinada parte que é bem pequena do trabalho geral. Você tem que você tem que demonstrar um determinado resultado. Você não é pago pelo que o teu trabalho realmente valeria, pelo valor do seu trabalho. Desculpa, Wellington. Fala. Não, você está com a palavra. Quando você tiver, posso só um dado aqui. Se você falou 87 policiais em 18 meses, dá mais de 6 policiais ao dia, Rômulo. Isso aí não é brincadeira, não. Isso não, só ao de dia não, Wellington. Ao mês. Atenção. São 87, não, dá mais. Em 18 meses. 18 meses, então. 18 meses são por 30 dias, cada mês 30 dias e divide por 87, dá 6, não é isso? Não. Dá uma média aí. É uma a cada 6 dias. Um a cada 6 dias. Ah, um a cada 6 dias, é o contrário, é verdade. Não, olha só, tá vendo? Eu perdi essa aula de matemática. Não, mas um a cada 6 dias, isso é muita coisa. Por semana. Não, inclusive, Patrícia, a gente está vendo essa questão aí da repressão brutal da polícia, às vezes de uma maneira realmente desumana, dando
coisas terríveis, dando um tiro de bala de borracha, mas mirando na cabeça das pessoas. Várias perderam a vista, outras aí foram internadas graves, assim, pessoas idosas e tal. Eu não estou querendo de maneira nenhuma justificar isso, mas antes disso já a gente tinha visto diversos programas jornalísticos aqui, Patrícia, mostrando como esses policiais estão na beira, no limite, totalmente pressionados pelo pessoal, mandando eles baixarem o cacete, mas também, assim, porque desde o Sarkozy eles vêm diminuindo o efetivo, assim, quem se aposenta, eles não colocam novas pessoas, então estão totalmente sobrecarregados, trabalhando com hora extra. Você veja quanto essas repressões em Paris, eles trazem policial da França inteira, porque não tem nem mais um efetivo lá para poder dar conta daquilo. Então, eles são totalmente, assim, no limite também. De maneira nenhuma estou justificando o que eles estão fazendo. Mas, assim, eles são vítimas também da mesma exploração e eles estão sendo sobreutilizados justamente para reprimir esse pessoal. E só uma coisa, Patrícia, vou voltar para vocês, falava aí dessa questão que essa política dos 18 meses é a política da morte. Essa política de precarização, ela é da morte não apenas pelo suicídio, mas também pela ausência de nascimentos. Na Europa, são as mais baixas taxas de natalidade no mundo, porque quem vai planejar ter um filho num contrato precário, que não né, ou no bico, não sei o quê, como é que uma mulher vai ter um filho, casal, vai planejar? Então as pessoas não têm filho mais aqui, e aí está envelhecendo, aí qual é a solução para a economia funcionar? Imigração, aí reclama, não quero imigrante. Então é muito complicado, realmente é uma política anti-vida, né, Patrícia Wauquiez? Patrícia, eu vou passar para você, só para encerrar esse assunto aqui, o Ricardo Stack está dizendo que são 5 ao mês, ele fez lá os cálculos dele, vou botar fé aí, Ricardo, porque não é minha área mesmo, tá? E também eu quero dizer que quando o Rômulo fala do policial, no estresse dele, a gente tem que lembrar que ele recebe ordem. Se ele não receber ordem, ele perde o emprego. Então, é exatamente esses 2 pontos, porque são 2 coisas. Primeiro, inclusive todas as associações de policiais estão alertando para esse problema que está chegando no limite. Um presidente do sindicato denunciou o problema que existe um efetivo, que é o controle da multidão, o controle de manifestações, e existe um controle anticrime, que a população se divide em esses 2 tipos. O controle multidão, como fazer a gestão dessa multidão, de forma que seja uma manifestação pacífica, e outra é a anticrime, que vai lutar contra os criminosos. Como não tem mais efetivo suficiente para fazer a gestão dessa multidão, a galera do anticrime vem fazer a gestão. E são eles que recebem as ordens, falando, olha, espanta aquela galera ali, ou como é que fala? Amedronta o pessoal. Dispersão, né? O problema é que eles até revelam, o cara do sindicato até revelou, tem até o link do vídeo dele, do depoimento dele, para passar para vocês depois, falando que quem sabia, o policial, quando ele vai fechando o cerco, ele não sabe que a multidão não tem para onde sair. Quem sabe disso é quem está no comando, que vê tudo. Então, eles estão denunciando o comando que estão instruindo o pessoal a atirar quando não é para atirar, estão instruindo o pessoal a jogar bomba de gás lacrimogêneo, a granada de dispersão, que eles falam, em locais onde a multidão não tem para onde fugir, ou seja, e está sendo, como é que fala, um massacre realmente da população. E isso eles estão recriminando, os policiais estão condenando, o sindicato, eles estão condenando a direção da polícia. E para mostrar que está realmente havendo uma gestão do governo contra a população que está se manifestando. Eu estava até falando com o York ontem, hoje em dia a gente reconhece que existe no mundo 2 classes, o 1% mundial e o resto. O resto dos 99% mundial. Tanto é que eu falo, a sacada desse eu não sei quem organizou esse movimento dos coletes amarelos, mas eles conseguiram organizar de um jeito que eles criaram um símbolo, que é esse colete amarelo, e a população se identificou com esse símbolo
independentemente se ela é operária ou se ela não é mais operária, se ela tem uma empresa, se ela é, como é que fala? Autônomo, se ela presta serviço, se ela é funcionário público, se ela é funcionário de uma empresa, se ela é desempregado, se ela é aposentado, se ela é jovem, se ela é estudante, todo mundo pode vestir esse colete amarelo que está dentro do movimento, ou seja, de uma certa maneira, foi muito inteligente quem organizou esse movimento dessa maneira, porque não existe mais classe social. Eu acho que, em termos de partido político, sindicato, eu acho que precisa ter uma conscientização de que não existe mais classe social no sentido que a gente tinha no começo do século. Então, hoje em dia, a precariedade do trabalhador, essa nova gestão de pessoas, precisa a gente que está nesse bolo, que eu me considero como o resto, a classe que é o resto, não é a elite, como que a gente pode se organizar de uma maneira de que a gente tenha força? Porque antes, quando a gente tinha a classe operária compreendeu que ela se juntava, ela fazia uma greve, ela tinha uma maneira de combater, de lutar, de negociar, uma força para negociar com quem tinha, com o proprietário, com o capitalista. Hoje em dia, durante anos, eles fizeram de uma maneira que eles dinamitaram toda essa classe operária. Hoje em dia não existe mais essa classe operária. Ou se ela existe, ela está uma parte na Índia, outra parte na China, outra parte... Está tudo espalhado no mundo. Então, e o que resta nos lugares hoje é uma terra arrasada, por exemplo, aqui na França, é uma terra arrasada onde não existe mais operário, existe as startups, que todo mundo acha que pode ser empresário de si mesmo, e como que a gente... Só que está todo mundo numa situação, num estado muito precário. Então, de que forma a gente pode se organizar para reivindicar o que é de direito, para ter de volta o poder na mão, porque sequestram o poder e a população não sabe mais, está perdida, não sabe mais como se organizar. Fala, Wellington. Patrícia, antes de você concluir, que daqui a pouco tem o Felipe Quintas, eu gostaria de fazer aqui 2 observações enviadas aqui pela nossa produção através do York. O nome da bomba é bomba de efeito moral, essa que vocês chamaram de bomba de dispersão. Eu estava aqui doido para lembrar, York, é bomba de efeito moral, exatamente. E o João de Ataíde, um abraço aí para o João de Ataíde, que está acompanhando o programa, ele escreveu lá no chat que, olá, é pior ainda, o policial francês pode ir para a prisão corretiva se não obedecer às ordens. É isso mesmo. Então, essa pressão sobre os policiais na França, e a gente está comentando a França, porque esse cenário que está ainda, como se diz, estiloso, vamos chamar assim, para comentar sobre o policial francês, etc., ele será caótico no Brasil se o agravamento da crise for consumado, se essa entrega total do país e a extinção de todos os direitos dos trabalhadores for consumada, porque isso vai atingir Wellington, também... Não precisa ir muito longe, não. Quando tá o caos que vive o Rio de Janeiro, né, daquele derretimento institucional que durante essa lei, teve um momento ali em que o pessoal usava para dispersar a multidão em frente à Assembleia Legislativa, a tropa de choque da PM, mas chegou um momento em que nem os PMs eram pagos e começou ali uma ameaça da PM entrar com as suas armas na manifestação também. Aí o pessoal se apavorou e tal, mas assim, eles estão no limite também. Então é possível que isso aí ecoa. O que acontece na França está ecoando lá também. Fala, Wellington. Pois é, vamos lá, Patrícia, para concluir. O imponderável pode estar surgindo a partir dessa conclusão da Patrícia Wokler, Patrícia. Não é muito a partir da minha conclusão, mas eu acho que é a gente refletir como que a gente pode se organizar. Aqueles se organizaram atrás desse colete amarelo, como um símbolo de organização. Eu fico pensando como é que a gente pode se organizar para lutar, para ter de volta uma das coisas que até o João da Ataíde falou e que a gente está insistindo muito aqui, é que a população daqui reconheceu que ela não tem mais o poder da democracia, o poder de decisão na mão. Então, você tem a eleição foi completamente trucada, né? Completamente conduzida
para o Macron. Uma vez que ele assumiu o poder, ele sequestrou o poder, ele faz o que ele quer, ele favorece quem ele quer, ele coloca as políticas que ele quer, e a população se conscientizou disso. E como é que a gente faz agora para ter o poder de novo na mão? Quer dizer, eu não sei nem se é de novo, porque eu não sei se em algum momento o poder realmente esteve na mão da população. E a população aqui, uma coisa que o Etienne Chouard fala é: a Constituição francesa fala que o poder está, como é que fala? Não é a soberania, é a soberania emana do povo, que está nas mãos dos seus representantes por eles eleitos, ou seja, o povo não é nada. Quem são os representantes. Você não sabe se o representante é um representante tipo tutor, ou que é quem domina, quem toma as decisões no lugar da pessoa porque a pessoa é incapaz, ou se é um representante como o meu advogado, que é meu representante, ou meu representante como um procurador que está lá, que é fiel às minhas vontades e aos meus desejos e que está lá para me representar. É isso, Patrícia. Conclua. Vai lá. Não, então, a gente tem que repensar numa nova forma de se organizar, numa nova forma de... Eu tinha muito medo de assumir isso, mas eu acho que não tem mais como a gente precisa ver qual é a nossa força. Nossa força é povo na rua, todo mundo tem medo de povo na rua, e se juntar e ir para a rua e pedir e batalhar para melhoria das condições sociais contra esse capital financeiro, porque a gente é 1% contra 99% do resto da população mundial, ou de cada local, porque isso se transfere localmente. Então, eu acho que a união faz a força, sabe? Essas palavras de ordem que tanto foram ecoadas e ditas no passado, talvez em alguma coisa a gente vai ter que resgatar e dar uma nova releitura, como dizem os arquitetos, e a gente tem que, para se adaptar e para lutar contra esses tubarões do capital financeiro.